A história de Cláudia é absolutamente trágica e fascinante. Fico pensando, se vocês vivessem naquela época, veriam a punição dela como uma justiça divina necessária para proteger Roma ou como um ato de crueldade desumana? É um dilema moral complexo. Qual parte da história mais chocou vocês? Olá, queridos espectadores do nosso canal. Bem-vindos a mais um episódio onde mergulhamos nas histórias mais sombrias e perturbadoras da humanidade. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, clique no botão de inscrição agora mesmo. Você não vai querer perder nenhuma das revelações chocantes que temos preparadas para vocês. Hoje, vamos viajar até o coração do Império Romano, onde o poder e a religião se entrelaçavam de formas que vocês jamais imaginaram. Esta é a história das Vestais, mulheres que viviam como deusas, mas que enfrentavam a morte mais cruel se ousassem amar. Capítulo 1. O fogo sagrado. No coração de Roma, onde as pedras ainda sussurravam os segredos de 1000 conquistas, erguia-se um templo diferente de todos os outros. Não era dedicado a Júpiter, o rei dos deuses, nem a Marte, o deus da guerra que tanto amavam os romanos. Este templo pertencia a Vesta, a deusa do lar, da família e do fogo sagrado que jamais deveria se extinguir. O templo de Vesta era circular, uma forma única na arquitetura romana, simbolizando a eternidade e o ciclo infinito da vida. Suas colunas de mármore branco refletiam a luz do sol durante o dia e o brilho das tochas durante a noite, criando uma atmosfera quase sobrenatural. Mas o verdadeiro coração do templo não estava em sua arquitetura majestosa, estava no fogo que ardia continuamente em seu centro. Este fogo não era comum. Segundo a tradição romana, havia sido aceso pelo próprio Enéas, quando chegou às terras que se tornariam Roma, trazendo-o consigo desde Troia em chamas. Era a conexão física entre Roma e seus ancestores divinos, o símbolo tangível da proteção dos deuses sobre a cidade eterna. Enquanto o fogo ardesse, Roma permaneceria invencível. Mas manter este fogo sagrado não era tarefa para qualquer pessoa. Os romanos acreditavam que apenas mulheres de pureza absoluta poderiam tocar o fogo divino sem profaná-lo. Assim nasceu a Ordem das Vestais, 6 mulheres escolhidas ainda crianças para dedicar suas vidas inteiras ao serviço da deusa. A responsabilidade era esmagadora. Se o fogo se extinguisse, seria interpretado como um sinal de que os deuses haviam abandonado Roma. A cidade ficaria vulnerável a invasões, pragas, terremotos e todas as calamidades que os deuses irritados poderiam enviar. A Vestal responsável pelo turno quando o fogo se apagasse enfrentaria punição severa, açoites públicos ordenados pelo próprio pontífice máximo. O ritual diário das Vestais começava antes do amanhecer. Elas se levantavam em seus quartos no Atrium Vestae, a casa sagrada anexa ao templo, e se purificavam com água de uma fonte sagrada, vestiam suas túnicas brancas imaculadas, símbolo de sua pureza, e colocavam sobre a cabeça o véu que as identificava como servas de Vesta. A primeira tarefa era verificar o fogo sagrado. Com mãos trêmulas, não de frio, mas de reverência e medo, elas alimentavam as chamas com madeira selecionada especialmente para este propósito. Cada movimento era ritual, cada gesto tinha significado sagrado. Não podiam usar ferro ou bronze para mexer no fogo. Apenas madeira pura poderia tocar as chamas divinas. Durante o dia, as vestais se revezavam na vigilância do fogo. Uma sempre permanecia no templo, observando as chamas dançarem, interpretando seus movimentos como mensagens da deusa. Acreditava-se que Vesta se comunicava através do comportamento do fogo. Chamas altas e brilhantes indicavam favor divino, enquanto chamas fracas ou instáveis sugeriam descontentamento. Mas o fogo sagrado era apenas uma parte de suas responsabilidades.
As vestais também guardavam os objetos mais sagrados de Roma no Sanctum Sanctorum do templo, um local tão sagrado que nem mesmo o Pontífice Máximo poderia entrar. Ali estavam guardados o Palladium, uma estátua de Minerva supostamente trazida de Troia, e outros artefatos cuja natureza exata permanecia em segredo absoluto. A importância das vestais na sociedade romana não pode ser subestimada. Elas eram as únicas mulheres em Roma que possuíam independência legal completa. Não estavam sob a autoridade de um pai ou marido, podiam possuir propriedades, fazer testamentos e até mesmo libertar escravos. Em uma sociedade onde as mulheres tinham poucos direitos, as vestais eram praticamente divinas. Sua influência se estendia muito além do templo. Quando uma vestal caminhava pelas ruas de Roma, todos se afastavam respeitosamente. Magistrados se curvavam diante delas. Generais vitoriosos a saudavam com reverência. Se uma vestal encontrasse um criminoso sendo levado para execução, ela poderia perdoá-lo com uma simples palavra. Tal era o poder que a pureza lhes conferia. Mas este poder tinha um preço terrível. As vestais viviam em um mundo de extremos, adoração absoluta ou destruição completa. Não havia meio termo para aquelas que serviam ao fogo sagrado. Elas eram simultaneamente as mulheres mais poderosas e mais vulneráveis de Roma. O templo onde viviam era um microcosmo desta dualidade. Durante o dia, era um lugar de serenidade e beleza, onde as vestais realizavam seus rituais com graça e dignidade. Mas à noite, quando as sombras se alongavam entre as colunas e o fogo sagrado criava danças fantasmagóricas nas paredes, o templo assumia um ar mais sinistro. Era nessas horas silenciosas que as vestais mais jovens às vezes questionavam seu destino. Olhando para as chamas eternas, elas se perguntavam como seria ter uma vida normal, casar, ter filhos, envelhecer ao lado de um homem amado. Mas esses pensamentos eram rapidamente suprimidos. Elas sabiam muito bem o que acontecia com vestais que quebravam seus votos. O fogo sagrado continuava a arder, indiferente aos sonhos e medos das mulheres que o serviam. Ele havia testemunhado a ascensão e queda de imperadores, a construção e destruição de monumentos, o nascimento e morte de gerações, e continuaria ardendo, alimentado pela devoção e pelo sacrifício de mulheres que escolheram ou foram escolhidas para viver como deusas mortais. Assim começava cada dia no templo de Vesta, com o ritual eterno que conectava Roma aos deuses. Mas por trás da serenidade aparente, forças sombrias já começavam a se mover, preparando o palco para uma das tragédias mais chocantes da história romana. Uma história de amor proibido, traição religiosa e a punição mais cruel que a mente humana poderia conceber. Capítulo 2. As Escolhidas. A seleção de uma nova vestal era um evento que abalava toda Roma. Não acontecia com frequência. Apenas quando uma das 6 sacerdotisas morria ou completava seus 30 anos de serviço. Mas quando chegava o momento, a cidade inteira prendia a respiração, sabendo que uma menina comum estava prestes a se tornar uma deusa viva. O processo começava com o Pontífice Máximo, o mais alto cargo religioso de Roma, enviando seus assistentes por toda a cidade em busca de candidatas adequadas. Os critérios eram rigorosos e inflexíveis. A menina deveria ter entre 6 e 10 anos de idade, ser filha de pais romanos livres, não ter defeitos físicos ou mentais e, mais importante de tudo, ser de família respeitável e moralmente irrepreensível. Mas havia critérios não escritos que eram igualmente importantes. A menina deveria ser bonita, mas não excessivamente. Beleza demais poderia ser uma tentação perigosa no futuro. Deveria demonstrar inteligência, mas também docilidade.
Precisava ter a força de caráter necessária para suportar 3 décadas de castidade, mas também a flexibilidade para aceitar uma vida que ela não havia escolhido. Quando os assistentes do pontífice identificavam uma candidata promissora, visitavam discretamente a família. Para muitas famílias, especialmente aquelas de classe média em ascensão, ter uma filha escolhida como vestal era a maior honra imaginável. Significava que sua linhagem seria eternamente ligada aos deuses, que sua família ganharia prestígio imenso na sociedade romana. Mas nem todas as famílias viam a seleção como uma bênção. Algumas mães choravam em segredo, sabendo que nunca mais veriam sua filha como uma pessoa comum. Alguns pais hesitavam, compreendendo que estavam entregando sua criança a um destino que poderia ser glorioso ou trágico, dependendo de sua capacidade de manter os votos sagrados. A cerimônia de seleção final acontecia no Fórum Romano, diante de uma multidão de milhares de pessoas. As candidatas, geralmente entre 10 e 20 meninas, eram apresentadas ao pontífice máximo vestidas com túnicas brancas simples, seus cabelos soltos caindo sobre os ombros como símbolo de sua inocência. O pontífice caminhava lentamente diante das meninas, estudando cada rosto, cada expressão. Ele procurava sinais divinos, uma certa serenidade no olhar, uma postura que sugerisse dignidade natural, algo indefinível que indicasse que os deuses haviam marcado aquela criança para o serviço sagrado. Quando finalmente fazia sua escolha, o pontífice estendia a mão e tocava a cabeça da menina selecionada. Te capio, eu te tomo, ele declarava com voz solene. Com essas 2 palavras, a vida da criança mudava para sempre. Ela não era mais filha de seus pais, não era mais uma cidadã comum. Ela pertencia agora à Vesta e a Roma. A multidão explodia em aclamações, mas para a menina escolhida o mundo frequentemente se tornava um borrão de confusão e medo. Ela era imediatamente separada de sua família e levada para o Atrium Vestae, onde começaria uma nova vida que duraria pelo menos 3 décadas. A primeira noite no Atrium Vestae era sempre traumática. A menina, ainda criança, se encontrava em um ambiente completamente estranho, cercada por mulheres que ela deveria chamar de irmãs, mas que eram essencialmente estranhas. Muitas choravam até adormecer, chamando por suas mães em sussurros desesperados. Mas as vestais mais velhas eram gentis com as novatas. Elas compreendiam o trauma da separação, pois todas haviam passado pela mesma experiência. Gradualmente, elas introduziam a nova vestal aos rituais e responsabilidades de sua nova vida. Os primeiros 10 anos eram dedicados ao aprendizado. A jovem vestal aprendia os rituais complexos do culto à Vesta, memorizava as orações antigas, estudava os segredos sagrados que eram passados oralmente de geração em geração. Ela aprendia a ler os sinais no fogo sagrado, a preparar as oferendas rituais, a manter a pureza física e espiritual exigida por sua posição. Durante este período, ela ainda era considerada uma criança sob a proteção das vestais mais velhas. Não tinha responsabilidades diretas pelo fogo sagrado, mas observava constantemente, absorvendo cada detalhe dos rituais que um dia executaria sozinha. A educação de uma vestal ia muito além dos aspectos religiosos. Elas aprendiam a ler e escrever, uma habilidade rara entre as mulheres romanas. Estudavam história, filosofia, matemática e astronomia. Muitas se tornavam eruditas respeitadas, consultadas por senadores e até imperadores em questões de conhecimento e sabedoria. Mas talvez o aspecto mais difícil de sua educação fosse aprender a suprimir os instintos naturais de uma mulher jovem. Conforme cresciam e se desenvolviam, as vestais enfrentavam os mesmos desejos e curiosidades que qualquer adolescente. Mas elas eram constantemente lembradas de que tais sentimentos eram incompatíveis com sua vocação sagrada. Aos 16 anos, uma vestal entrava
na segunda fase de sua vida, os 10 anos de serviço ativo. Agora ela tinha responsabilidades diretas pelo fogo sagrado, participava plenamente de todos os rituais e cerimônias. Era nesta fase que muitas vestais experimentavam sua primeira crise real de fé. A realidade de sua situação se tornava clara. Elas eram mulheres jovens, no auge de sua beleza e fertilidade, mas condenadas a uma vida de celibato absoluto. Viam outras mulheres de sua idade se casando, tendo filhos, experimentando o amor romântico, tudo que lhes era negado para sempre. Algumas encontravam consolo na religião, mergulhando ainda mais profundamente nos mistérios de Vesta. Outras se dedicavam aos estudos ou às obras de caridade que as vestais tradicionalmente patrocinavam, mas algumas, e estas eram as mais perigosas para si mesmas, começavam a questionar se o sacrifício valia a pena. Era durante estes anos de serviço ativo que as tentações eram maiores, as vestais eram constantemente expostas ao público, participavam de festivais e cerimônias onde interagiam com homens jovens e atraentes, senadores, generais, até mesmo imperadores. Frequentemente demonstravam interesse, não necessariamente romântico, mas uma admiração que poderia facilmente se transformar em algo mais perigoso. O sistema tinha suas salvaguardas. As vestais nunca saíam sozinhas. Sempre eram acompanhadas por pelo menos uma irmã ou por servos de confiança. Seus movimentos eram constantemente monitorados, suas atividades relatadas ao pontífice máximo. Qualquer comportamento suspeito era imediatamente investigado. Mas o coração humano é imprevisível, e nem todas as salvaguardas do mundo poderiam impedir completamente que uma mulher jovem se apaixonasse. E quando isso acontecia, quando uma vestal permitia que o amor entrasse em seu coração, as consequências eram invariavelmente trágicas. A terceira e última fase da vida de uma vestal começava aos 26 anos, os 10 anos finais de serviço, quando ela se tornava uma das vestais sênior, responsável por treinar as novatas e supervisionar os aspectos mais complexos do culto. Muitas encontravam paz nesta fase, aceitando finalmente seu destino e encontrando satisfação em seu papel como mentoras. Aos 36 anos, se uma vestal havia cumprido fielmente todos os seus votos, ela era finalmente livre para deixar o templo, podia se casar, ter filhos, viver como uma mulher comum, embora poucas escolhessem fazê-lo. Depois de 3 décadas de vida sagrada, a maioria achava impossível se adaptar ao mundo secular, mas nem todas as vestais chegavam a ver este dia de liberdade. Algumas morriam de doenças, outras de acidentes, e algumas, as mais infelizes de todas, morriam por quebrar seus votos sagrados, enterradas vivas nas profundezas escuras de Roma, como punição por sua traição aos deuses. Capítulo 3. 30 anos de castidade. A castidade não era apenas uma regra para as vestais. Era a essência de sua existência, a fonte de seu poder divino e, paradoxalmente, a semente de sua possível destruição. Por 30 longos anos, desde a infância até a maturidade, elas deveriam manter sua pureza física e espiritual intacta, resistindo a todas as tentações que a vida poderia oferecer. Mas o que significava realmente viver em castidade absoluta na Roma antiga? Para compreender a magnitude do sacrifício exigido das vestais, precisamos mergulhar nas profundezas de uma sociedade onde a sexualidade era onipresente, onde o prazer físico era celebrado abertamente e onde as mulheres comuns eram esperadas para se casar e procriar. Roma era uma cidade de contrastes sexuais extremos,
Nas ruas, prostitutas ofereciam seus serviços abertamente. Nos banhos públicos, homens e mulheres se misturavam em uma atmosfera de sensualidade casual. Os festivais religiosos frequentemente incluíam elementos de fertilidade e sexualidade ritual. As paredes das casas eram decoradas com arte erótica explícita. Era neste ambiente de liberalidade sexual que as vestais deveriam manter sua pureza virginal. A castidade das vestais não era apenas física, era total. Elas não podiam se casar, não podiam ter relacionamentos românticos, não podiam sequer demonstrar interesse sexual por qualquer pessoa. Mais do que isso, acreditava-se que até mesmo pensamentos impuros poderiam contaminar sua pureza espiritual e afetar sua capacidade de servir a Vesta. O Atrium Vestae era projetado para proteger esta castidade. Era um complexo fechado, com jardins internos e pátios privados, onde as vestais podiam se mover livremente sem serem vistas por homens estranhos. As únicas figuras masculinas permitidas no complexo eram eunucos, escravos muito jovens ou muito velhos, e ocasionalmente o pontífice máximo em visitas oficiais, mas a arquitetura física era apenas uma parte da proteção. As vestais viviam sob constante vigilância mútua. Elas dormiam em quartos individuais, mas as portas nunca eram trancadas. Qualquer uma poderia verificar as atividades das outras a qualquer momento. Durante o dia, raramente ficavam sozinhas, sempre acompanhadas por pelo menos uma irmã ou um servo de confiança. A pressão psicológica desta vida era imensa. Imagine ser uma adolescente, com todos os hormônios e curiosidades naturais da puberdade, mas sendo constantemente lembrada de que qualquer exploração sexual significaria não apenas sua própria morte, mas também uma catástrofe religiosa para toda Roma. O peso desta responsabilidade era esmagador. Algumas vestais desenvolviam mecanismos de enfrentamento saudáveis, mergulhavam nos estudos, tornando-se eruditas respeitadas em filosofia, história ou astronomia. Outras se dedicavam intensamente aos aspectos espirituais de seu serviço, encontrando uma forma de êxtase religioso que substituía os prazeres físicos negados, mas outras não conseguiam lidar com a pressão, desenvolviam neuroses, obsessões ou depressão profunda. Algumas se tornavam fanáticas religiosas, interpretando cada pequeno evento como um sinal divino. Outras se rebelavam internamente, nutrindo fantasias secretas que as atormentavam com culpa e medo. A sociedade romana tinha uma relação complexa com a castidade das vestais. Por um lado, ela era venerada como a fonte de seu poder sagrado. Acreditava-se que sua pureza sexual lhes dava acesso direto aos deuses, permitindo-lhes interceder por Roma em momentos de crise. Por outro lado, havia uma fascinação mórbida com a possibilidade de sua queda, uma mistura de horror e excitação com a ideia de uma vestal quebrando seus votos. Esta fascinação se refletia na literatura e no teatro da época. Histórias de vestais tentadas pelo amor eram temas populares, sempre terminando em tragédia, mas sempre explorando a tensão erótica entre pureza sagrada e desejo humano. Estas histórias serviam tanto como entretenimento quanto como advertência moral. A própria Roma parecia conspirar contra a castidade das vestais. A cidade estava cheia de homens poderosos e atraentes, generais vitoriosos, senadores eloquentes, imperadores carismáticos. Estes homens frequentemente demonstravam interesse pelas vestais não necessariamente com intenções sexuais, mas com uma admiração que poderia facilmente se transformar em algo mais perigoso. Havia também a questão dos festivais e cerimônias públicas. As vestais eram figuras centrais em muitos rituais romanos, o que significava que elas estavam constantemente expostas ao público.
Durante estas ocasiões, elas interagiam com homens, participavam de celebrações onde o vinho fluía livremente e eram expostas a uma atmosfera de festividade que poderia despertar sentimentos há muito suprimidos. O Festival de Vesta, celebrado em junho, era particularmente perigoso neste aspecto. Durante uma semana inteira, as vestais eram o centro das atenções de toda Roma. Elas recebiam presentes, eram cortejadas por políticos em busca de favor divino e participavam de banquetes onde a linha entre reverência religiosa e interesse pessoal frequentemente se tornava turva. Mas talvez o aspecto mais cruel da castidade das vestais fosse sua duração. 30 anos é uma vida inteira, tempo suficiente para uma mulher nascer, crescer, se casar, ter filhos e vê-los crescer. Para uma vestal, estes 30 anos passavam em uma suspensão temporal estranha, onde ela envelhecia fisicamente, mas permanecia eternamente virgem, eternamente separada das experiências fundamentais da feminilidade. Algumas vestais que completavam seus 30 anos de serviço descobriam que eram incapazes de se adaptar à vida normal. Depois de 3 décadas de castidade, a ideia de intimidade física se tornava aterrorizante ou repugnante. Muitas escolhiam permanecer no templo como conselheiras voluntárias, preferindo a familiaridade de sua prisão dourada à incerteza do mundo exterior. Outras, no entanto, abraçavam sua liberdade tardia com uma paixão desesperada. Havia histórias de ex-vestais que se casavam imediatamente após deixar o templo, como se tentassem compensar 3 décadas de privação em alguns anos frenéticos de experiência sexual e materna. Mas para aquelas que não conseguiam manter seus votos, que sucumbiam ao amor ou à luxúria durante seus anos de serviço, o destino era invariavelmente trágico. A sociedade romana não oferecia perdão para vestais que quebravam sua castidade. Não havia segunda chances, não havia possibilidade de redenção, havia apenas a morte, e não uma morte rápida e misericordiosa, mas a forma mais cruel de execução que a mente romana poderia conceber. A ironia era palpável. Em uma sociedade que celebrava a sexualidade e o prazer físico, as mulheres mais veneradas eram aquelas que renunciavam completamente a estes prazeres. E quando uma delas finalmente sucumbia aos instintos mais básicos da humanidade, ela era punida não com compreensão ou compaixão, mas com uma crueldade que chocava até mesmo os padrões brutais da Roma antiga. Assim viviam as vestais, equilibrando-se na corda bamba entre veneração divina e destruição total, mantendo uma pureza que as elevava acima da humanidade comum, mas que também as tornava vulneráveis a uma queda que seria mais devastadora do que qualquer outra mulher romana poderia imaginar. E era neste equilíbrio precário que algumas delas encontrariam seu amor proibido e seu destino terrível. Capítulo 4. O poder das vestais. Se vocês acham que conhecem o poder feminino, preparem-se para descobrir algo que vai além de qualquer coisa que possam imaginar. As vestais não eram apenas sacerdotisas, elas eram as mulheres mais poderosas do mundo antigo, possuindo privilégios que nem mesmo as esposas dos imperadores desfrutavam. Mas este poder tinha um preço sombrio que poucas compreendiam completamente. Em uma sociedade onde as mulheres eram propriedade legal de seus pais e depois de seus maridos, as vestais eram completamente independentes. Elas podiam possuir terras, fazer negócios, emprestar dinheiro e até mesmo libertar escravos. Eram as únicas mulheres em Roma que podiam fazer testamentos válidos e herdar propriedades sem a interferência de um tutor masculino. Mas o verdadeiro poder das vestais ia muito além dos aspectos legais. Elas possuíam uma autoridade moral e religiosa que transcendia todas as hierarquias sociais. Quando uma vestal caminhava pelas ruas de Roma, cônsules se curvavam, generais se afastavam respeitosamente e até mesmo o próprio imperador demonstrava deferência.
Esta reverência não era apenas protocolo, era medo genuíno. Os romanos acreditavam sinceramente que as vestais tinham acesso direto aos deuses, que suas orações eram sempre ouvidas e que sua ira poderia trazer calamidade sobre a cidade. Ofender uma vestal não era apenas um erro social, era um sacrilégio que poderia resultar em maldições divinas. O poder mais dramático das vestais era o direito de perdão. Se uma vestal encontrasse um criminoso sendo levado para execução e declarasse que o encontro havia sido acidental, ela poderia perdoá-lo imediatamente. Não havia apelo, não havia questionamento. A palavra de uma vestal era lei divina. Muitos condenados oravam fervorosamente para que uma vestal cruzasse seu caminho no momento certo. Elas também possuíam imunidade legal quase absoluta. Agredir uma vestal era punível com morte. Insultar uma vestal era considerado blasfêmia. Até mesmo acusações falsas contra uma vestal resultavam em punição severa para o acusador. Esta proteção se estendia a seus servos e propriedades. Roubar de uma vestal era considerado roubo sagrado, um crime capital. Nas questões políticas, as vestais exerciam influência considerável. Senadores e magistrados frequentemente as consultavam antes de tomar decisões importantes. Elas guardavam testamentos de cidadãos proeminentes, incluindo imperadores. E sua palavra sobre o conteúdo destes documentos era aceita sem questionamento. Muitas disputas de herança eram resolvidas simplesmente pelo testemunho de uma vestal. O Atrium Vestae funcionava como uma espécie de banco sagrado. Pessoas ricas depositavam seus valores mais preciosos sob a proteção das vestais, sabendo que nem ladrões nem tiranos ousariam violar a santidade do templo. Documentos importantes, joias de família e até mesmo segredos de Estado eram confiados às vestais. Durante crises políticas, as vestais frequentemente serviam como mediadoras neutras. Sua posição acima das facções políticas as tornava ideais para negociar acordos entre inimigos. Muitas guerras civis foram evitadas ou encurtadas pela intervenção diplomática das vestais, que podiam falar com autoridade moral que nenhum político possuía. Nos jogos e festivais públicos, as vestais ocupavam lugares de honra superiores até mesmo aos da família imperial. Elas tinham assentos reservados no Coliseu, de onde podiam decidir o destino dos gladiadores derrotados. Um polegar para cima de uma vestal poderia salvar uma vida. Um polegar para baixo poderia condená-la. O poder econômico das vestais era imenso. Elas recebiam doações constantes de cidadãos em busca de favor divino. Suas propriedades se espalhavam por todo o império, gerando renda substancial que elas podiam usar como bem entendessem. Muitas se tornaram patronas das artes, financiando poetas, escultores e arquitetos. Mas talvez o aspecto mais intrigante de seu poder fosse sua influência sobre a própria religião romana. As vestais não apenas serviam aos deuses, elas interpretavam a vontade divina. Quando eventos estranhos ocorriam, eclipses, terremotos, nascimentos anômalos, as pessoas se voltavam para as vestais em busca de explicação e orientação. Elas podiam declarar que certos rituais eram necessários para apaziguar os deuses e toda Roma obedecia. Podiam interpretar presságios de maneiras que influenciavam decisões militares e políticas importantes. Em essência, elas moldavam a compreensão romana do divino e, através disso, influenciavam o curso da história. Durante epidemias ou desastres naturais, as vestais se tornavam ainda mais poderosas. O povo romano acreditava que tais calamidades eram sinais de descontentamento divino e apenas as vestais podiam determinar o que havia irritado os deuses e como apaziguá-los.
Suas prescrições rituais eram seguidas religiosamente, não importa quão estranhas ou custosas fossem. O poder das vestais também se manifestava em sua capacidade de amaldiçoar. Embora raramente usassem esta habilidade, a simples possibilidade era aterrorizante para os romanos. Uma maldição de uma vestal era considerada inevitavelmente eficaz, trazendo ruína, doença ou morte para o alvo. Políticos rivais às vezes acusavam uns aos outros de ter ofendido as vestais, sabendo que tal acusação poderia destruir uma carreira. Nas questões de guerra e paz, as vestais exerciam influência considerável. Antes de campanhas militares importantes, generais frequentemente consultavam as vestais para obter presságios favoráveis. Uma vestal poderia declarar que os deuses não favoreciam uma determinada guerra, e tal declaração poderia forçar o adiamento ou cancelamento de uma campanha. Elas também possuíam conhecimentos secretos que aumentavam seu poder. Os mistérios guardados no Sanctum Sanctorum do templo incluíam não apenas objetos sagrados, mas também informações sobre rituais antigos, profecias e segredos de Estado que haviam sido confiados às vestais ao longo dos séculos. Mas todo este poder tinha um lado sombrio. Quanto maior a autoridade das vestais, maior era a expectativa de perfeição. Elas não podiam cometer erros, não podiam mostrar fraqueza, não podiam ser simplesmente humanas. Viviam sob escrutínio constante, onde cada palavra e ação eram analisadas em busca de sinais de impureza ou incompetência. E quando uma vestal finalmente sucumbia às pressões de sua posição, quando o peso de ser uma deusa viva se tornava insuportável e ela buscava consolo no amor humano, sua queda era proporcional à altura de seu poder anterior. Quanto mais alta a posição, mais devastadora a queda, mais cruel a punição. Assim, o poder das vestais era simultaneamente sua maior glória e sua maior maldição. Elas viviam como deusas entre mortais, mas pagavam por este privilégio com sua humanidade. E quando finalmente recuperavam sua humanidade através do amor, descobriam que Roma não perdoava deusas que escolhiam ser mulheres. Se você está gostando desta história perturbadora, não se esqueça de deixar um comentário contando qual parte mais te chocou até agora. Sua opinião é muito importante para nós. Capítulo 5. O amor proibido era o ano 121 da era cristã. Durante o reinado do imperador Adriano, quando o destino teceu sua teia mais cruel em torno de uma jovem vestal chamada Cláudia Vestalis. Aos 22 anos, ela havia servido fielmente por 16 anos, desde que foi escolhida aos 6 anos de idade. Era considerada uma das vestais mais devotas e respeitadas, conhecida por sua beleza serena e sua dedicação inabalável aos rituais sagrados. Cláudia tinha cabelos dourados que brilhavam como o próprio fogo sagrado quando a luz do sol os tocava, e olhos azuis profundos que pareciam refletir a sabedoria dos deuses. Sua voz, quando cantava os hinos sagrados, era descrita pelos que a ouviam como celestial, capaz de mover até mesmo os corações mais duros à devoção religiosa. Mas por trás desta fachada de perfeição divina, Cláudia escondia uma alma atormentada. Conforme os anos passavam e ela observava outras mulheres de sua idade vivendo vidas completas, casando-se, tendo filhos, experimentando o amor, uma melancolia profunda começou a se instalar em seu coração. Ela cumpria seus deveres com perfeição exterior, mas internamente questionava se os deuses realmente exigiam tal sacrifício. O destino chegou na forma de Marcus Flávios Antônios, um jovem senador de 28 anos, recém-chegado a Roma após uma campanha militar bem-sucedida na Germânia. Marcus era tudo que um romano admirava:
alto, forte, com cicatrizes de batalha que contavam histórias de coragem e uma eloquência que rivalizava com os maiores oradores da época. O primeiro encontro aconteceu durante o Festival de Vesta, quando Marcos, como senador, participava das cerimônias oficiais. Quando seus olhos se encontraram através da multidão de adoradores, algo impossível aconteceu, um reconhecimento instantâneo, como se suas almas tivessem se procurado através de múltiplas vidas. Marcos ficou paralisado pela beleza e graça de Cláudia, mas mais do que isso, foi tocado por algo que viu em seus olhos, uma tristeza profunda que espelhava sua própria solidão. Apesar de sua posição e sucesso, Marcos havia perdido sua esposa e filho pequeno numa epidemia 2 anos antes, e desde então vivia em um estado de luto que nenhuma conquista militar ou política conseguia curar. Cláudia, por sua vez, sentiu algo que nunca havia experimentado, um despertar de sentimentos que havia sido treinada para suprimir desde a infância. Pela primeira vez em sua vida, ela olhou para um homem não como um potencial contaminador de sua pureza, mas como um ser humano que poderia completar algo que estava faltando em sua alma. Nos dias que se seguiram ao festival, Marcos encontrou desculpas para visitar o Fórum Romano nos horários em que sabia que as vestais estariam realizando cerimônias públicas. Ele se posicionava onde podia observar Cláudia sem ser notado, estudando cada movimento gracioso, cada expressão serena de seu rosto. Cláudia, por sua vez, começou a procurar por Marcos nas multidões. Durante os rituais, seus olhos vagavam em busca de sua figura familiar e, quando o encontrava, sentia uma perturbação em seu coração que a assustava e a emocionava simultaneamente. Pela primeira vez em anos, ela começou a cometer pequenos erros nos rituais, nada que outros notassem, mas falhas que ela sabia que eram causadas por sua mente distraída. A comunicação entre eles começou de forma sutil e perigosa. Marcos começou a deixar pequenos presentes nos locais onde sabia que Cláudia passaria, uma flor rara, um pergaminho com um poema, uma pequena joia. Cláudia sabia que deveria ignorar estes gestos, mas não conseguia resistir. Guardava os presentes em segredo, relendo os poemas à luz de velas durante as longas noites solitárias. O primeiro contato direto aconteceu durante uma cerimônia no templo de Júpiter. Marcos conseguiu se aproximar de Cláudia durante um momento em que ela estava temporariamente separada de suas companheiras. Vossa Santidade, ele sussurrou, perdoai-me, mas não consigo mais viver sem vos falar. Cláudia deveria ter se afastado imediatamente, deveria ter chamado por ajuda, deveria ter denunciado Marcos às autoridades. Em vez disso, ela se viu respondendo: vós não deveis falar comigo assim. É perigoso para ambos. Mas suas palavras, embora fossem uma advertência, foram ditas com uma suavidade que encorajou Marcos, em vez de desencorajá-lo. Eu sei do perigo, Marcos respondeu rapidamente, mas alguns riscos valem a pena. Vossa beleza e graça assombram meus sonhos. Sinto como se os deuses tivessem nos destinado um ao outro, apesar de todas as barreiras que nos separam. Cláudia sentiu seu coração acelerar de uma forma que nunca havia experimentado. Não faleis assim, ela murmurou, mas não se afastou. Sou consagrada à Vesta. Minha vida pertence aos deuses. Mas mesmo enquanto falava estas palavras, ela sabia que algo fundamental havia mudado dentro dela. Nos meses que se seguiram, Marcos e Cláudia desenvolveram um sistema elaborado de comunicação secreta. Eles se encontravam brevemente em locais públicos, sempre cercados por outras pessoas, trocando palavras rápidas que pareciam conversas casuais para observadores, mas que eram carregadas de significado para eles. Marcos usava sua posição como senador para estar presente em muitas cerimônias religiosas, sempre encontrando maneiras de ficar perto de Cláudia.
Ele aprendeu os horários de seus rituais, os caminhos que ela tomava pelo fórum, os momentos em que ela poderia estar temporariamente sozinha. Cláudia, por sua vez, começou a viver para estes encontros furtivos. Ela se preparava cuidadosamente para cerimônias públicas, escolhendo suas melhores túnicas, arranjando seu cabelo de maneiras que sabia que Marcos apreciaria. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia verdadeiramente viva, verdadeiramente mulher, mas o amor secreto cobrava seu preço. Cláudia começou a perder peso, suas noites eram atormentadas por sonhos que a deixavam acordada e confusa. Durante o dia, ela lutava para manter a concentração nos rituais, frequentemente se perdendo em devaneios sobre Marcos. As outras vestais começaram a notar mudanças em Cláudia. Ela estava mais distraída, mais melancólica, e às vezes era vista sussurrando orações que não faziam parte dos rituais tradicionais. Quando questionada, ela alegava estar passando por uma crise espiritual, buscando uma conexão mais profunda com Vesta. A situação se tornou ainda mais perigosa quando Marcos decidiu que precisava encontrar uma maneira de ficar sozinho com Cláudia. Ele subornou um dos servos do Atrium Vestae, um homem velho e ganancioso que concordou em arranjar um encontro secreto em troca de uma quantia substancial de ouro. O encontro foi marcado para uma noite de lua nova, quando a escuridão ofereceria proteção adicional. Marcos deveria entrar no complexo das Vestais através de uma entrada de serviço, disfarçado como um trabalhador, e encontrar Cláudia nos jardins internos. Cláudia sabia que estava cruzando uma linha da qual não haveria retorno. Durante todo o dia anterior ao encontro, ela lutou consigo mesma, alternando entre a determinação de comparecer e a resolução de ficar em segurança em seus aposentos. Mas quando a noite chegou, seu coração venceu sua razão. O encontro nos jardins foi tudo o que ambos haviam sonhado e mais perigoso do que haviam imaginado. Pela primeira vez, eles puderam falar livremente, tocar as mãos um do outro, olhar nos olhos sem medo de serem observados. Marcos declarou seu amor com uma paixão que deixou Cláudia tremendo, e ela finalmente admitiu que sentia o mesmo. Eu te amo. Ela sussurrou, as palavras saindo de seus lábios como uma confissão e uma condenação. Eu sei que é impossível, eu sei que é pecado, mas não consigo mais negar o que sinto. Marcos a beijou então, e naquele momento o destino de ambos foi selado. Cláudia havia quebrado seus votos sagrados, não apenas em ação, mas em coração e alma. Não havia mais como voltar atrás. Capítulo 6. A descoberta. O amor secreto de Cláudia e Marcos floresceu nas sombras por 6 meses. Um período que eles mais tarde descreveriam como os mais felizes e mais aterrorizantes de suas vidas. Eles se encontravam sempre que possível, desenvolvendo um código elaborado de sinais e mensagens que lhes permitia comunicar, mesmo em público, mas o amor, especialmente o amor proibido, tem uma maneira de se revelar através de 1000 pequenos sinais que os amantes acreditam estar escondendo. Cláudia havia mudado de maneiras que ela não percebia, mas que eram óbvias para aqueles que a conheciam bem. Maxima Vestalis, a Vestal máxima e líder das sacerdotisas, havia servido por 40 anos e visto muitas jovens vestais lutarem com tentações. Ela reconheceu os sinais em Cláudia: o brilho nos olhos, a distração durante os rituais, a maneira como ela se arrumava com mais cuidado do que o necessário para cerimônias simples. A primeira suspeita real surgiu quando Cláudia foi vista sussurrando uma oração desconhecida durante o ritual matinal. Quando Maxima perguntou sobre a oração, Cláudia hesitou antes de responder que estava pedindo orientação divina sobre uma questão pessoal, mas a hesitação foi suficiente para despertar alarme na mente experiente de Maxima. Maxima começou a observar Cláudia mais de perto.
Ela notou como os olhos da jovem Vestal vagavam durante as cerimônias públicas, como ela parecia procurar por alguém específico nas multidões. Notou também que Cláudia havia começado a se voluntariar para tarefas que a levavam para fora do atrium Vestae com mais frequência do que o normal. A situação se complicou quando uma das vestais mais jovens, Lívia, de apenas 16 anos, veio até Maxima com uma preocupação. Ela havia visto Cláudia nos jardins durante uma noite de lua nova, aparentemente conversando com uma sombra que desapareceu quando Lívia se aproximou. Cláudia havia explicado que estava apenas orando, mas Lívia tinha certeza de ter visto duas figuras. Máxima sabia que precisava agir, mas também sabia que acusações falsas contra uma vestal eram quase tão sérias quanto a própria quebra de votos. Ela decidiu conduzir sua própria investigação discreta antes de levar suas suspeitas às autoridades superiores. Ela começou a seguir Cláudia secretamente, observando seus movimentos e comportamentos. Durante uma cerimônia no fórum, Maxima notou como Cláudia parecia estar se comunicando, através de olhares, com um homem específico na multidão, um senador jovem e atraente que ela reconheceu como Marcus Flávios Antônios. A confirmação veio de uma fonte inesperada. O servo que Marcos havia subornado para arranjar os encontros secretos havia se tornado ganancioso e começou a exigir mais dinheiro. Quando Marcos se recusou a pagar quantias cada vez maiores, o servo decidiu se proteger, revelando o segredo a Maxima em troca de imunidade. Vossa Santidade, o servo disse, tremendo de medo, eu tenho informações sobre a Vestal Cláudia que vossa sabedoria deve conhecer, mas imploro por vossa misericórdia, pois fui forçado a participar por ameaças e subornos. Máxima ouviu a confissão do servo com horror crescente. Ele descreveu os encontros secretos, as mensagens trocadas, os presentes dados e recebidos. Cada detalhe era como uma punhalada no coração da velha Vestal, que havia dedicado sua vida inteira à pureza do templo. Mas Maxima era sábia demais para agir baseada apenas no testemunho de um servo corrupto. Ela precisava de evidências mais sólidas. Ela ordenou que o servo continuasse facilitando os encontros, mas agora, sob sua vigilância secreta, ela queria pegar Cláudia em flagrante, para que não houvesse possibilidade de negação ou escape. O próximo encontro foi marcado para 3 noites depois. Maxima se posicionou nos jardins, escondida entre as sombras das estátuas, e esperou. Seu coração se partiu quando viu Cláudia aparecer, movendo-se furtivamente pelos caminhos que ela havia percorrido como uma criança inocente. Quando Marcos apareceu e os dois se abraçaram apaixonadamente, Maxima teve que cobrir a boca para não gritar de horror e desgosto. Ver uma vestal, uma mulher que ela havia ajudado a treinar, que havia considerado como uma filha, beijando um homem era como testemunhar a profanação do próprio templo. Mas Maxima forçou-se a esperar e observar. Ela precisava de evidências irrefutáveis, não apenas de um beijo, mas de uma violação completa dos votos sagrados. Ela seguiu os amantes até um canto isolado dos jardins, onde eles se deitaram juntos sob as estrelas. O que Maxima testemunhou naquela noite a assombrou pelo resto de sua vida. Ela viu Cláudia, a jovem que havia sido pura como a neve desde a infância, entregando-se completamente ao amor físico. Viu a transformação de uma deusa viva numa mulher comum movida pela paixão e pelo desejo. Quando os amantes finalmente se separaram, prometendo se encontrar novamente em breve, Maxima permaneceu escondida até que ambos saíssem dos jardins. Então ela se ajoelhou entre as flores e chorou, não apenas pela traição de Cláudia, mas pela tragédia que sabia que estava prestes a se desenrolar. Maxima passou a noite inteira em oração, pedindo orientação divina sobre como proceder. Ela sabia que tinha
o dever de denunciar Cláudia, mas também sabia que isso significaria a morte certa para a jovem que havia amado como uma filha. Pela primeira vez em 40 anos de serviço, ela questionou se os deuses realmente exigiam um preço tão alto pela humanidade. Mas quando o sol nasceu e ela viu Cláudia realizando os rituais matinais com a mesma face serena de sempre, como se nada tivesse acontecido, Maxima soube que não tinha escolha. A hipocrisia era insuportável. Cláudia estava profanando os rituais sagrados com sua presença impura, colocando toda a Roma em perigo espiritual. Naquela manhã, Maxima solicitou uma audiência urgente com o Pontífice Máximo. Ela sabia que suas palavras selariam o destino de Cláudia, mas também sabia que o silêncio seria uma traição ainda maior aos deuses que havia servido fielmente por toda sua vida. Enquanto isso, Cláudia continuava seus deveres. Inconsciente de que havia sido descoberta, ela se movia pelos rituais como se estivesse flutuando, seu coração ainda aquecido pelas memórias da noite anterior. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia completa, verdadeiramente viva. Ela não sabia que cada passo que dava a levava mais perto de sua condenação, que cada sorriso secreto que permitia escapar era mais uma evidência contra ela. O amor havia cegado para os perigos que a cercavam, e agora era tarde demais para voltar atrás. A descoberta havia sido feita, e as engrenagens da justiça romana começaram a girar com a inevitabilidade do destino. Cláudia havia trocado sua imortalidade divina por alguns meses de felicidade humana, e agora descobriria que Roma não perdoava tal escolha. Capítulo 7. O julgamento Pontífice Máximo. Lúcio Nerva Traianus recebeu a denúncia de Máxima com a gravidade que tal acusação merecia. Como mais alto oficial religioso de Roma, ele compreendia as implicações devastadoras de uma vestal impura, não apenas para a própria mulher, mas para toda a cidade, que dependia da proteção divina, garantida pela castidade das sacerdotisas. Traianus era um homem de 60 anos, veterano de muitas crises religiosas e políticas. Havia servido sob 3 imperadores diferentes e visto Roma passar por guerras, pragas e catástrofes naturais, mas nunca havia enfrentado uma situação tão delicada quanto esta. Uma vestal respeitada e querida, acusada de quebrar seus votos sagrados. A primeira decisão que Traianus teve que tomar era se deveria proceder com uma investigação formal ou tentar resolver a questão discretamente. Uma investigação pública seria devastadora para a reputação das vestais como instituição, mas encobrir o escândalo poderia trazer a ira dos deuses sobre Roma. Após consultar os augúrios e passar uma noite inteira em oração, Traianus decidiu que a justiça divina exigia transparência completa. Ele ordenou a prisão imediata de Cláudia e o início de uma investigação formal que seguiria todos os procedimentos legais romanos para casos de incesto. O termo legal para a violação da castidade por uma vestal. Cláudia foi acordada em seus aposentos antes do amanhecer por guardas do templo. Ela estava sonhando com Marcos, quando as mãos rudes a sacudiram para acordá-la. Por um momento ela pensou que ainda estava sonhando, até ver as faces sérias dos guardas e ouvir as palavras que selaram seu destino. Cláudia Vestalis, disse o capitão dos guardas, por ordem do Pontífice Máximo, estais presa sob acusação de incesto. Vinde conosco imediatamente. O mundo de Cláudia desabou naquele momento. Ela sabia exatamente o que a acusação significava e qual seria seu destino se fosse considerada culpada. Mas mesmo em seu terror, sua primeira preocupação foi com Marcos. Será que ele também havia sido preso? Estaria ele seguro?
Cláudia foi levada para uma cela especial no complexo do templo, um local que havia sido usado apenas algumas vezes na história de Roma para vestais acusadas. A cela era pequena, fria e úmida, um contraste chocante com os aposentos luxuosos onde ela havia vivido por 16 anos. Enquanto isso, Marcos foi preso em sua vila por soldados da guarda pretoriana. Diferentemente de Cláudia, ele não foi pego completamente de surpresa. Havia notado olhares suspeitos nos últimos dias e suspeitava que seu segredo poderia ter sido descoberto. Mas isso não diminuiu o choque de sua prisão. O julgamento foi marcado para uma semana depois, tempo suficiente para reunir evidências e testemunhas, mas não tanto que permitisse que rumores e especulações se espalhassem descontroladamente pela cidade. Traiano sabia que precisava equilibrar a necessidade de justiça com a necessidade de manter a ordem pública. Durante os dias que antecederam o julgamento, Roma fervilhava com rumores. A notícia de que uma vestal havia sido presa por quebrar seus votos se espalhou como fogo selvagem. Nas tavernas, nos banhos públicos, nos mercados, as pessoas sussurravam sobre o escândalo, especulando sobre os detalhes e debatendo qual deveria ser a punição. Alguns cidadãos expressavam simpatia por Cláudia, argumentando que ela era jovem e que o amor era uma força natural que nem mesmo os deuses poderiam esperar que fosse completamente suprimida. Outros, especialmente os mais religiosos, exigiam punição severa, argumentando que a misericórdia com uma vestal impura traria maldições sobre toda a cidade. O julgamento foi realizado no Fórum Romano, em um tribunal especial construído para a ocasião. Toda a elite de Roma estava presente: senadores, magistrados, sacerdotes e até mesmo membros da família imperial. O próprio imperador Adriano assistiu de uma tribuna especial, sua presença sublinhando a importância do caso. Cláudia foi trazida ao tribunal vestindo uma túnica cinza simples. Suas mãos acorrentadas, seu cabelo dourado cortado curto como símbolo de sua queda da graça divina. Ela mantinha a cabeça erguida, mas seus olhos revelavam o terror que sentia. Ao ver Marcos sendo trazido em correntes separadas, ela quase desabou, mas forçou-se a permanecer de pé. O pontífice máximo presidiu o julgamento, flanqueado por outros altos sacerdotes e magistrados. Ele começou lendo as acusações formais contra Cláudia: violação de seus votos sagrados, profanação do templo de Vesta e colocar Roma em perigo espiritual através de sua impureza. A primeira testemunha foi Máxima Vestalis. A velha sacerdotisa subiu ao estrado com lágrimas nos olhos, claramente atormentada pelo que tinha que fazer. Com voz trêmula, ela relatou sua suspeita, sua investigação e, finalmente, o que havia testemunhado nos jardins naquela noite fatídica. Eu vi com meus próprios olhos, ela disse, sua voz quebrando, a vestal Cláudia entregando-se aos prazeres da carne com o senador Marcos. Ela violou seus votos sagrados da maneira mais completa possível. Embora me parta o coração dizer isso, ela não é mais digna de servir a Vesta. O servo corrupto foi a próxima testemunha. Ele confessou seu papel em facilitar os encontros secretos, descrevendo em detalhes humilhantes como havia ajudado os amantes a se encontrarem. Sua traição foi motivada pelo medo. Ele sabia que seria executado se fosse descoberto. Então decidiu salvar sua própria vida, denunciando seus co-conspiradores. Outras testemunhas se seguiram, vestais que haviam notado mudanças no comportamento de Cláudia, servos que haviam visto sinais suspeitos, até mesmo cidadãos que haviam observado trocas de olhares entre Cláudia e Marcos durante cerimônias públicas. Quando chegou a vez de Cláudia se defender, ela se levantou com toda a dignidade que conseguiu reunir. Por um momento ela considerou negar tudo, inventar explicações inocentes para as evidências apresentadas. Mas quando olhou para Marcos, viu em seus olhos a mesma resolução que sentia em seu próprio coração.
Pontífice Máximo, magistrados respeitados, ela começou sua voz clara e firme: eu não negarei as acusações feitas contra mim. É verdade que quebrei meus votos sagrados. É verdade que me entreguei ao amor de Marcos Flávio Antônios. Mas faço uma súplica, não por misericórdia, pois sei que não mereço, mas por compreensão. Ela continuou, sua voz ganhando força. Servi fielmente por 16 anos. Mantive o fogo sagrado, realizei os rituais, vivi em castidade até que meu coração não pôde mais suportar a solidão. Se isso é um crime contra os deuses, então aceito minha punição. Mas não me arrependo de ter amado, pois foi através do amor que finalmente me senti verdadeiramente viva. Suas palavras causaram murmúrio na multidão. Alguns foram tocados por sua honestidade e coragem, outros ficaram horrorizados com o que viam como arrogância impenitente. Marcos, ouvindo sua confissão, sentiu seu coração se partir e se encher de orgulho simultaneamente. Marcos foi então chamado a testemunhar. Ele confirmou tudo o que Cláudia havia dito, assumindo total responsabilidade por ter iniciado o relacionamento. Eu a seduzi, ele declarou, sabendo plenamente as consequências. Se alguém deve morrer por este amor, que seja eu sozinho. Ela é inocente de tudo, exceto de ter um coração humano. Mas o tribunal romano não estava interessado em romantismo ou declarações de amor. As evidências eram claras, a confissão havia sido feita e a lei era inflexível. Após deliberar por apenas 1 hora, o Pontífice Máximo retornou com o veredicto que todos esperavam, mas que ainda chocou pela sua finalidade. Cláudia Vestalis, ele pronunciou com voz solene. Fostes considerada culpada de incestum. A punição, conforme estabelecida pela lei romana e pela tradição sagrada, é a morte por enterramento vivo. Que os deuses tenham misericórdia de vossa alma, pois Roma não pode. Capítulo 8. A condenação. O veredicto ecoou pelo fórum romano como um trovão, silenciando instantaneamente a multidão que havia se reunido para testemunhar o julgamento. Cláudia permaneceu de pé imóvel como uma estátua de mármore, enquanto as palavras do Pontífice Máximo penetravam em sua consciência como lâminas geladas. Enterramento vivo, as duas palavras mais aterrorizantes que uma vestal poderia ouvir. Não uma morte rápida pela espada ou pelo fogo, mas uma agonia lenta e claustrofóbica nas profundezas da terra, onde ela morreria de fome, sede e desespero absoluto. Era a punição mais cruel que a mente romana havia concebido, reservada exclusivamente para vestais que quebravam seus votos sagrados. Marcos gritou de horror e desespero quando ouviu a sentença. Ele lutou contra suas correntes, tentando desesperadamente alcançar Cláudia, mas foi contido pelos guardas. Não. Ele berrou, sua voz ecoando pelas pedras antigas do fórum. Matai-me no lugar dela. Eu a seduzi. Eu sou o culpado. Mas o Pontífice Máximo permaneceu impassível. Marcos Flávio Antônios, ele declarou: vossa punição será a morte por espancamento, conforme a lei romana para aqueles que corrompem uma vestal. Sereis executado ao amanhecer, 3 dias antes da execução de Cláudia Vestalis. A diferença nas punições revelava a mentalidade romana sobre a culpa. Marcos, sendo homem, era visto como sedutor ativo, merecendo morte rápida. Cláudia, como vestal, havia traído não apenas seus votos, mas toda Roma, merecendo uma morte que refletisse a magnitude de sua traição aos deuses. Cláudia foi levada de volta à sua cela, onde passaria seus últimos dias na terra. A cela havia sido preparada especialmente para condenadas à morte, despida de qualquer conforto, com apenas uma esteira de palha no chão de pedra fria e um balde de água que seria reabastecido 1 vez por dia. Durante os 3 dias que antecederam a execução de Marcos, Cláudia viveu em um estado de torpor emocional.
Ela sabia que Marcos morreria primeiro, e a antecipação desta perda era quase insuportável. Ela havia encontrado o amor apenas para perdê-lo da maneira mais brutal possível. Na manhã da execução de Marcos, Cláudia foi informada de sua morte por um guarda indiferente. O senador Marcos Flávios Antônios foi executado ao amanhecer. Ele disse casualmente, como se estivesse relatando o tempo: morreu gritando o vosso nome. Cláudia desabou no chão de sua cela, seus soluços ecoando pelas paredes de pedra. Marcos estava morto e ela o seguiria em breve. O amor que havia trazido tanta alegria às suas vidas havia se tornado a causa de sua destruição mútua. Ela se perguntava se os deuses estavam satisfeitos com o preço cobrado por alguns meses de felicidade humana. Nos 3 dias restantes antes de sua própria execução, Cláudia recebeu visitas de outras vestais, que vinham se despedir e talvez buscar alguma explicação para sua queda. Maxima Vestalis foi a primeira a visitar, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Minha querida filha, Maxima sussurrou através das grades da cela, como chegamos a este ponto terrível? Eu te amei como minha própria filha. Ensinei-te os rituais sagrados, protegi-te, guiei-te. Onde foi que falhei? Cláudia olhou para sua mentora, com olhos cheios de tristeza e compaixão. Vós não falhaste, Mãe Sagrada, ela respondeu suavemente. Vós me deste tudo o que podíeis dar, mas havia algo em mim que sempre ansiou por mais, por amor, por completude, por uma vida além destes muros sagrados. Isso não é culpa vossa. As outras vestais vieram uma por uma, algumas para oferecer consolo, outras para tentar entender como uma de suas irmãs havia caído tão baixo. Algumas a condenaram abertamente, dizendo que ela havia traído não apenas seus votos, mas todas as mulheres que haviam sacrificado suas vidas pelo serviço sagrado. Mas outras, especialmente as mais jovens, olhavam para Cláudia com uma mistura de horror e compreensão secreta. Elas viam nela o reflexo de seus próprios desejos reprimidos, suas próprias dúvidas sobre o preço da castidade eterna. Algumas sussurravam perguntas sobre como era ser amada por um homem, como era sentir-se completa como mulher. Durante suas últimas noites, Cláudia passou horas escrevendo cartas para sua família, que ela não via há 16 anos, para as vestais que havia deixado para trás, e uma carta final para Marcos, que ela sabia que nunca seria entregue, mas que precisava escrever para encontrar alguma paz. Na carta para Marcos ela escreveu: meu amado, se há vida após a morte, espero encontrar-te lá, onde nenhuma lei humana ou divina poderá nos separar. Não me arrependo de nosso amor, mesmo sabendo onde nos levou. Prefiro ter amado e morrido do que nunca ter conhecido a completude que encontrei em teus braços. A preparação para sua execução seguiu rituais antigos e sombrios. Cláudia foi banhada e vestida com uma túnica branca limpa, ironicamente a mesma cor que havia usado como símbolo de pureza durante toda a sua vida como vestal. Seus cabelos foram penteados e arrumados como se ela estivesse se preparando para uma cerimônia sagrada, não para sua morte. Na noite anterior à execução, o Pontífice Máximo visitou Cláudia pessoalmente. Era uma tradição que o mais alto oficial religioso oferecesse uma última oportunidade de confissão e arrependimento à condenada, na esperança de que ela pudesse encontrar alguma paz espiritual antes de morrer. Cláudia Vestalis, ele disse solenemente, amanhã enfrentarás teu destino final. Tens algum arrependimento a expressar? Alguma súplica final aos deuses por misericórdia? Cláudia olhou para ele com olhos que haviam perdido todo o medo e encontrado uma estranha serenidade. Pontífice Máximo, ela respondeu, eu me arrependo da dor que causei a minhas irmãs vestais e da mancha que trouxe ao templo sagrado.
Mas não posso me arrepender de ter amado, pois foi através do amor que encontrei minha verdadeira natureza como ser humano. Suas palavras chocaram o pontífice, que esperava lágrimas, súplicas e arrependimento total. Em vez disso, encontrou uma mulher que havia feito as pazes com sua escolha e estava preparada para enfrentar as consequências com dignidade. Quando o amanhecer chegou, Cláudia estava pronta. Ela havia passado a noite em oração, não pedindo perdão ou misericórdia, mas agradecendo pelos momentos de felicidade que havia conhecido e pedindo força para enfrentar sua morte com coragem. Os guardas vieram buscá-la ao nascer do sol. Ela se levantou calmamente, ajeitou sua túnica branca e caminhou para fora da cela que havia sido sua casa nos últimos dias. Cada passo a levava mais perto de seu destino terrível, mas ela mantinha a cabeça erguida, determinada a morrer como havia vivido, com dignidade. Esta história está chegando ao seu clímax mais perturbador. Deixe um comentário nos dizendo se você consegue imaginar uma punição mais cruel do que esta. Vamos continuar juntos até o final. Capítulo 9. O enterro vivo. O local da execução ficava fora dos muros de Roma, em uma área conhecida como Campus Sceleratus, o campo do crime. Era um lugar amaldiçoado, onde apenas as vestais mais impuras eram levadas para morrer. O próprio nome do local enviava calafrios pela espinha dos romanos mais corajosos. A procissão fúnebre começou ao meio-dia, quando o sol estava no seu ponto mais alto, como se até mesmo os deuses quisessem testemunhar a punição da vestal que havia traído seus votos. Cláudia foi colocada em uma liteira fechada, coberta por cortinas negras e carregada através das ruas de Roma por escravos silenciosos. Milhares de romanos se alinharam nas ruas para ver a procissão passar. Alguns gritavam insultos e maldições contra a vestal caída. Outros observavam em silêncio respeitoso e alguns, especialmente mulheres jovens, choravam abertamente pela tragédia que estava se desenrolando diante de seus olhos. Dentro da liteira, Cláudia podia ouvir os sons da multidão, mas não conseguia ver nada através das cortinas pesadas. Ela se sentia como se já estivesse morta, separada do mundo dos vivos por uma barreira impenetrável. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua mente estava estranhamente calma. Quando a procissão chegou ao Campus Sceleratus, Cláudia foi retirada da liteira e viu pela primeira vez o local onde morreria. Era uma área desolada, sem árvores ou vegetação, onde o único sinal de vida eram os corvos que circulavam overhead, como se soubessem que a morte estava próxima. No centro do campo havia uma estrutura que fez o sangue de Cláudia gelar nas veias, uma pequena câmara subterrânea, construída especificamente para execuções de vestais, era pouco maior que um túmulo, com paredes de pedra e uma abertura no topo que seria selada após a vítima ser baixada para dentro. A câmara havia sido preparada de acordo com a tradição romana para execuções de vestais. Dentro havia uma pequena cama, uma lamparina de óleo com combustível suficiente para algumas horas, um pouco de pão e água, não por misericórdia, mas porque a lei romana proibia tecnicamente o assassinato direto de uma vestal. Ela deveria morrer naturalmente, de fome e sede. O Pontífice Máximo estava presente, junto com outros altos oficiais religiosos e magistrados. Até mesmo alguns senadores haviam vindo testemunhar a execução, incluindo alguns que haviam conhecido Marcos e queriam ver o fim da mulher que havia causado sua morte. Antes da execução final, havia um último ritual a ser realizado. Cláudia foi levada diante de uma estátua de Vesta que havia sido erguida especificamente para a ocasião. O Pontífice Máximo leu uma declaração formal, removendo-a oficialmente de seu status como vestal e entregando sua alma aos deuses do submundo. Cláudia, que já não é mais vestal, ele declarou com voz que ecoou pelo campo silencioso: fostes julgada e considerada culpada de incestum.
tua pureza foi corrompida, teus votos foram quebrados, e tua presença profana o templo sagrado devesta. Que os deuses do submundo recebam tua alma e julguem teus crimes. Cláudia ouviu as palavras sem emoção aparente. Ela havia se preparado mentalmente para este momento durante dias, e agora que finalmente chegara, sentia uma estranha sensação de alívio. A espera havia terminado, e logo ela se reuniria com Marcos na morte. Quando chegou o momento de descer à câmara, Cláudia surpreendeu a todos ao falar. Pontífice Máximo, ela disse com voz clara, peço permissão para dizer algumas palavras finais. Traianos hesitou, mas depois acenou com a cabeça. Era incomum, mas não proibido, que uma condenada falasse antes da execução. Cláudia se virou para enfrentar a multidão de oficiais e espectadores. Eu vou para a morte, sabendo que quebrei leis sagradas e humanas. Ela começou sua voz carregando uma dignidade que impressionou até mesmo seus inimigos. Mas também vou sabendo que experimentei algo que muitos de vocês nunca conhecerão: amor verdadeiro e completo. Ela continuou: que minha morte sirva como advertência para outras vestais, mas também como lembrança de que somos humanas antes de sermos deusas. Se os deuses nos fizeram capazes de amar, talvez não devêssemos ser punidas tão severamente por seguir nossa natureza. Suas palavras causaram murmúrios na multidão. Alguns ficaram indignados com o que viam como arrogância impenitente. Outros foram tocados por sua coragem diante da morte iminente. Então chegou o momento final. Cláudia foi levada até a abertura da câmara subterrânea. Uma escada de madeira havia sido colocada para permitir que ela descesse. Ela olhou para baixo, vendo a pequena câmara que seria seu túmulo, e por um momento seu controle quase se quebrou, mas ela se forçou a descer a escada com passos firmes. Quando chegou ao fundo da câmara, ela se virou para olhar uma última vez para o céu azul acima. A luz do sol filtrava através da abertura, criando um quadrado dourado que em breve seria selado para sempre. Marcos. Ela sussurrou tão baixo que apenas ela podia ouvir: estou vindo. A escada foi retirada e trabalhadores começaram a colocar uma pesada laje de pedra sobre a abertura. Cláudia observou o quadrado de luz ficar cada vez menor, até que finalmente desapareceu completamente, deixando-a em escuridão quase total, iluminada apenas pela fraca luz da lamparina de óleo. O som da pedra sendo selada ecoou pela câmara como um trovão final. Então silêncio absoluto. Cláudia estava sozinha, enterrada viva sob metros de terra e pedra, com apenas algumas horas de luz e alguns dias de comida e água entre ela e a morte. Acima, a multidão se dispersou lentamente. A execução havia terminado. A justiça havia sido feita, e Roma estava novamente protegida da contaminação de uma vestal impura. Mas muitos dos que testemunharam a execução carregariam a imagem da coragem de Cláudia pelo resto de suas vidas. Na câmara subterrânea, Cláudia se sentou na pequena cama e olhou ao redor de sua prisão final. As paredes de pedra pareciam se fechar sobre ela, e pela primeira vez desde sua prisão ela sentiu verdadeiro pânico, a realidade de sua situação. Enterrada viva, condenada a morrer lentamente de fome e sede, finalmente atingiu com força total. Ela gritou então, um som de desespero puro que ecoou pelas paredes de pedra, mas não chegou a lugar algum. Não havia ninguém para ouvi-la, ninguém para salvá-la, ninguém que se importasse com seu sofrimento. Ela estava completamente sozinha com sua agonia, mas depois do primeiro surto de pânico, Cláudia forçou-se a se acalmar. Ela havia escolhido este destino quando escolheu amar Marcos. Não se arrependia de sua escolha, mesmo enfrentando suas consequências terríveis. Ela passaria seus últimos dias lembrando-se dos momentos de felicidade que havia conhecido,
não lamentando o preço que tinha que pagar por eles. A lamparina de óleo queimou por 6 horas antes de se extinguir, deixando Cláudia em escuridão absoluta. Ela comeu e bebeu com moderação, tentando prolongar sua vida o máximo possível, não por esperança de resgate, mas por uma teimosia humana básica de continuar existindo. Nos dias que se seguiram, Cláudia alternava entre períodos de calma resignada e surtos de terror claustrofóbico. Ela falava com Marcos como se ele estivesse presente, contando-lhe sobre seus medos e esperanças. Às vezes, na escuridão total, ela quase podia imaginar que ele estava lá com ela. Após 5 dias, a comida acabou. Após 7 dias, a água se esgotou. Cláudia sabia que o fim estava próximo e, estranhamente, ela se sentia grata. A espera havia sido a parte mais difícil, agora ela poderia finalmente descansar. Ela morreu no 10º dia, sussurrando o nome de Marcos com seu último suspiro. Seu corpo foi deixado na câmara, que foi selada permanentemente, tornando-se seu túmulo eterno. Acima, a vida em Roma continuava, mas nas profundezas da terra, o amor de Cláudia e Marcos havia encontrado sua conclusão trágica e final. Capítulo 10. O legado sombrio. A morte de Cláudia Vestalis enviou ondas de choque através de todo o Império Romano, que perduraram por gerações. Sua história se tornou uma lenda sombria, contada em sussurros nas casas das famílias nobres e debatida nos círculos filosóficos mais elevados. Mas as consequências de sua execução foram muito além do que qualquer um poderia ter previsto. Nos meses que se seguiram à morte de Cláudia, Roma foi atingida por uma série de calamidades que muitos interpretaram como sinais da ira divina. Uma praga devastadora varreu a cidade, matando milhares de cidadãos. Terremotos sacudiram os edifícios e o próprio fogo sagrado no templo de Vesta se comportou de maneira estranha, às vezes queimando com chamas verdes ou azuis em vez do dourado tradicional. O imperador Adriano, inicialmente satisfeito com a maneira como a crise havia sido resolvida, começou a questionar se a punição havia sido apropriada. Ele consultou oráculos em todo o império, buscando orientação divina sobre se os deuses estavam descontentes com a execução de Cláudia ou com seus crimes originais. As outras vestais foram profundamente afetadas pela tragédia. Maxima Vestalis nunca se recuperou completamente da culpa por ter denunciado Cláudia. Ela passou seus últimos anos atormentada por pesadelos onde via Cláudia implorando por misericórdia da escuridão de sua tumba subterrânea. Morreu 3 anos depois, muitos dizem de coração partido. As vestais mais jovens viviam, agora, sob uma nuvem de suspeita e medo. Cada movimento era monitorado ainda mais de perto, cada expressão analisada em busca de sinais de impureza. Algumas desenvolveram neuroses severas, aterrorizadas de que qualquer pensamento ou sentimento humano normal pudesse ser interpretado como evidência de corrupção. Mas talvez a consequência mais significativa tenha sido o efeito na própria instituição das vestais. A história de Cláudia expôs as contradições inerentes em um sistema que exigia que mulheres jovens renunciassem completamente à sua humanidade em nome da religião. Filósofos e pensadores começaram a questionar se tal sacrifício era realmente necessário ou justo. Alguns escritores da época, como Tácito e Suetônio, documentaram a história de Cláudia como um exemplo das tensões entre dever religioso e natureza humana. Suas obras preservaram os detalhes da tragédia para a posteridade, garantindo que a história nunca fosse esquecida. A família de Marcos Flávio Antônios foi destruída pelo escândalo. Seus parentes foram banidos de Roma, suas propriedades confiscadas e seu nome removido de todos os registros oficiais. Era como se ele nunca tivesse existido, exceto na memória daqueles que conheceram sua história de amor trágica. Curiosamente,
A tumba de Cláudia no campus Excelerato se tornou um local de peregrinação não oficial. Jovens amantes, especialmente aqueles cujo amor era proibido por suas famílias ou pela sociedade, começaram a visitar secretamente o local, deixando flores e pequenas oferendas. Eles viam Cláudia não como uma criminosa, mas como uma mártir do amor verdadeiro. As autoridades romanas tentaram desencorajar essas visitas, mas não conseguiram impedi-las completamente. A história de Cláudia havia tocado algo profundo na psique humana, o conflito eterno entre dever e desejo, entre as exigências da sociedade e os impulsos do coração. Nos séculos que se seguiram, a história de Cláudia foi recontada e reinterpretada inúmeras vezes. Poetas a transformaram em uma heroína romântica, dramaturgos a usaram como símbolo da opressão feminina e filósofos a citaram como exemplo das consequências extremas do fanatismo religioso. Durante o período cristão, quando Roma abraçou uma nova religião, a história das vestais assumiu novos significados. Alguns cristãos viam o sistema das vestais como um exemplo da crueldade pagã, enquanto outros admiravam sua dedicação, comparando a vida monástica cristã. Mas talvez o legado mais duradouro de Cláudia tenha sido sua influência na evolução gradual das atitudes romanas em relação às mulheres e à sexualidade. Sua história contribuiu para um questionamento mais amplo sobre os direitos das mulheres e os limites do poder religioso sobre a vida individual. Arqueólogos modernos tentaram localizar a tumba de Cláudia no Campus Celeratus, mas sem sucesso. O local foi construído e reconstruído tantas vezes ao longo dos séculos que qualquer evidência física de sua execução foi perdida para sempre. Mas sua história permanece, preservada nos textos antigos e na memória coletiva da humanidade. A instituição das vestais sobreviveu por mais 3 séculos após a morte de Cláudia, mas nunca recuperou completamente seu prestígio anterior. Outras vestais foram ocasionalmente acusadas de quebrar seus votos, mas nenhuma execução subsequente teve o impacto emocional da história de Cláudia. Quando o imperador Teodósio finalmente aboliu o culto das vestais em 394 da era cristã, muitos viram isso como o fim inevitável de um sistema que havia se tornado insustentável. As últimas vestais foram liberadas de seus votos e permitidas a se casar e viver vidas normais, uma liberdade que Cláudia havia pago com sua vida séculos antes. Hoje, a história de Cláudia Vestalis continua a fascinar historiadores, escritores e qualquer pessoa interessada nas complexidades da natureza humana. Ela representa o conflito eterno entre as exigências da sociedade e os desejos individuais, entre o sagrado e o profano, entre o dever e o amor. Sua história nos lembra que por trás de cada grande instituição histórica havia pessoas reais com sentimentos reais, sonhos reais e sofrimentos reais. Cláudia não era apenas uma vestal que quebrou seus votos. Ela era uma mulher jovem que escolheu o amor sobre a segurança, a humanidade sobre a divindade e pagou o preço final por essa escolha. Em uma época em que ainda lutamos com questões de liberdade individual versus expectativas sociais, a história de Cláudia permanece relevante e comovente. Ela nos força a questionar quanto de nossa humanidade estamos dispostos a sacrificar em nome do dever, e quando o preço se torna alto demais. A resposta de Cláudia foi clara. Ela preferiu morrer como uma mulher que havia amado do que viver como uma deusa que nunca havia sido verdadeiramente humana. Seu legado sombrio continua a ecoar através dos séculos, lembrando-nos de que algumas escolhas, por mais trágicas que sejam, suas consequências definem quem realmente somos. E assim termina a história das vestais de Roma, não com glória divina, mas com a tragédia muito humana de uma mulher que ousou amar em um mundo que punia o amor com a morte.
Que sua memória sirva como lembrança de que a humanidade, em toda a sua complexidade e contradição, sempre encontrará uma maneira de se afirmar, mesmo diante das tradições mais sagradas e das punições mais cruéis. Chegamos ao fim desta jornada perturbadora. Esperamos que esta história tenha tocado vocês tanto quanto nos tocou ao contá-la. Deixem nos comentários suas reflexões sobre esta tragédia romana. Que lições podemos tirar da história de Cláudia para os dias de hoje? E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias sombrias que revelam os segredos mais perturbadores da humanidade